Vamos tentar por aqui, porque tem dado ruim até agora. Vamos falar um pouco sobre a Ásia. A Ásia tem cerca de 5 bilhões de habitantes, pouco menos, certo? Então ela congrega, se você pensa que a humanidade tem 8 bilhões de habitantes, ela congrega um percentual muito grande da raça humana, certo? Só para vocês terem uma ideia, da enormidade. Boa noite. É a terceira vez que a gente tenta fazer uma live, é a terceira plataforma. Vamos ver se nessa a gente consegue, né? Pelo menos deixa gravado. Vamos lá. Às vezes a frustração é um negócio complicadíssimo, porque, sabe, quando as coisas têm que estar erradas, elas dão. Mas a gente não pode desistir. Não vamos aceitar. Tem um Nietzsche diz, tem uma parte, acho que na Gaia Ciência, em que ele fala o seguinte: em verdade, muito acaso veio ter a mim como Senhor, mas mais senhoralmente ainda falou a minha vontade. Então, né? Não vamos aceitar o destino, em última instância. Como já está falando da Ásia, só para ter uma dimensão, a África tem mais ou menos a população da China e da Índia. Olá, Ana Valéria, olá, Guilherme. Eu estou sem óculos, porque meu óculos é só para enxergar de longe, e então não vou conseguir necessariamente ver os comentários todos, mas eu estou aqui, pelo menos gravando. Hoje não foi como a gente quis, então vamos tentar, só temos uma hora, fazer uma coisa mais didática, infelizmente. Aí amanhã a gente discute direito, hoje a gente faz uma coisa mais didática. Então, só para vocês terem uma ideia, como eu disse, a África tem pouco mais que a população da Índia ou a população da China. Cerca de 1,5 bilhão de habitantes. Isso, África. As duas Américas somadas têm pouco mais de 1 bilhão de habitantes. A Europa, sem a Rússia, ela tem cerca de pouco menos de 600 milhões de habitantes. A Oceania nem conta, né? Tem uns 50 milhões. Então, se a gente soma as duas Américas e a África, tem 2,5 bilhões de habitantes, e joga a Europa, então você tem uma situação geral que é pouco mais de 3 bilhões de habitantes fora da Ásia e pouco menos de 5 bilhões dentro da Ásia. A Ásia é, de longe, o continente mais populoso que existe no mundo. Das nações do mundo, então eu estou falando essas informações porque a gente precisa ter um contexto, precisa ter uma ideia, certo? Então vamos tentar construir esse entendimento para que amanhã a gente possa fazer a discussão que hoje não deu, certo? Vamos tentar fazer um entendimento do que seja a Ásia para amanhã a gente fazer a discussão. Olha, gente, só para vocês terem uma ideia, clica 2 vezes na tela para dar like. Ah, sim. Mas isso eu acho que imagino que é vocês, né? Se eu clicar, não sei se adianta, não. Eu não sou muito experiente nesse negócio de Telegram, então, de TikTok, mas pelo menos, gente, isso aqui serve para a gente gravar e fica, como eu disse, uma coisa mais pedagógica para nossa discussão amanhã. E amanhã a gente já entra em geopolítica. Então vamos lá, só para vocês terem uma ideia. Pega as nações mais populosas do mundo. A Índia ultrapassou a China e é a nação mais populosa do mundo. Ela tem 1 bilhão 450 milhões de habitantes. A China vem logo atrás, 1 bilhão 440 milhões. Qual que é a diferença? A distância entre a Índia e a China vai aumentar, porque a população chinesa está crescendo muito pouco e em breve vai começar a diminuir. Lá atrás, a política de um filho por casal, que a China adotou até o começo dos anos 1990, impediu uma superpopulação na China. Mas depois que a política foi abolida, porque o governo chinês começou a perceber que o maior problema já não era nem tanto o crescimento da população, mas o envelhecimento, e esse envelhecimento da população chinesa só podia ser combatido com o aumento da taxa de natalidade. Veja só, vamos falar sobre essas coisas que no caso da Ásia é muito importante. A mais baixa taxa de natalidade do mundo é a sul-coreana.
Para vocês terem uma ideia, a taxa de natalidade, de fecundidade da Coreia do Sul está na faixa de 0,6 nascimentos por mulher. A taxa de reposição é 2,1. Ou seja, cada mulher, idealmente, cada 10 mulheres, idealmente, teria que ter 21 bebês para a população se manter. No caso da Coreia do Sul, isso, vamos repetir essa informação porque ela é importante. Para a população de qualquer lugar se manter, sem considerar a migração, cada 10 mulheres teriam que ter 21 filhos. Na Coreia do Sul, cada 10 mulheres tem 6 filhos. Então a população da Coreia do Sul está se extinguindo. Certo? Tem 1/3 do necessário para a população se manter. Por quê? Quando eu falo que a Coreia do Sul, o pessoal fica falando, a Coreia do Norte é uma ditadura, não sei. Ditadura é a Coreia do Sul. A Rússia é um país horrível para a mulher viver, a Arábia Saudita é um país horrível para a mulher viver, o Brasil é um país horrível para a mulher viver. Não. O pior país desse planeta para a mulher viver é a Coreia do Sul. Tanto que na Coreia do Sul, as mulheres, em sua larga maioria, optam por não ter filhos. Como eu falo, não é questão subjetiva. Se a mulher se sente minimamente bem, ela vai ter filho. Se não, ela não vai ter. E a sul-coreana, de todas as mulheres do mundo, é a que menos tem filho. Certo? É a que menos tem filho. Então, a Coreia do Sul é uma nação, com todo respeito, escrota, mas escrota até a medula. Certo? Eu acredito, e há indicações fortes disso, que a Coreia do Sul é a nação mais escrota do mundo para a mulher. Para pobre é o Canadá. Para pobre, o país mais escroto do mundo é o Canadá. Porque a solução que o Canadá dá para as pessoas pobres é a eutanásia. Então, o país mais escroto do mundo para pessoas pobres é o Canadá. Mas o segundo mais escroto do mundo para pessoa pobre é a Coreia do Sul. E o país mais escroto do planeta para mulher, de longe, é a Coreia do Sul. Ah, Leida, como é que você fala? Vai, como que eu falei? É só olhar os dados. A taxa de fecundidade das norte-coreanas é de 1,9. Pouco menos de 1,9. E a taxa de fecundidade das sul-coreanas é 1/3 disso, 0,6. Então, se as mulheres na Coreia do Sul nem filhos querem ter, é porque a vida para a mulher lá é uma desgraça. Elas não querem colocar filho nesse mundo. Então, a comparação entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte, quando é feita por liberal, pinta a Coreia do Norte como uma ditadura horrível. Sabe, se você vê as notícias da Coreia do Norte pela Rádio Free Asia, pela BBC, você tem uma visão absolutamente fantasiosa e irrealista do que é a Coreia Popular. Certo? E eu acho assim que a análise nossa da Ásia ela pode começar muito bem com essa discussão, porque eu acredito que essa diferença que a mídia apresenta, você vê, eu lembro da Veja, quando a Veja ainda era relevante, a Veja, praticamente, mês sim, mês não, fazia uma reportagem elogiosa para a Coreia do Sul, certo? O desenvolvimento da Coreia do Sul, o liberalismo da economia sul-coreana. A Coreia do Sul era vendida como um paraíso, certo? A Coreia do Sul era vendida como um paraíso, mas nunca foi o fato. A Coreia do Sul é o inferno. E, gente, de verdade, nós temos, enquanto espécie, um excelente indicador de como o ser humano vive. Eu não me lembro se foi o Darcy Ribeiro, não me lembro se foi o Darcy Ribeiro, mas alguém disse uma coisa que é o seguinte: para saber se o Brasil realmente se tornou uma democracia. Boa noite, gente. Como eu enxergo muito mal, eu não estou conseguindo ver os comentários de vocês. Espero que sejam minimamente, né? Mas, assim, eu me lembro dessa fala de sociólogo dizendo que a gente saberia se o Brasil se tornou uma democracia, um país civilizado, a partir do momento que um negro se sentisse seguro para sair de casa. Então, eu ouso dizer que o Brasil ainda é uma desgraça. Porque eu duvido muito que um negro se sinta seguro por sair de casa.
E isso em qualquer unidade da federação, mesmo na Bahia, mesmo em Salvador, onde eles são 80% da população, eu duvido que um negro se sinta seguro para sair de casa. Então a gente sabe que o Brasil é uma, né, por causa disso. Vale para os Estados Unidos a mesma coisa. Só que como não existem negros no mundo inteiro, inclusive uma curiosidade, não existe negro da Coreia do Norte. Ao lado da Mongólia, é o único país do mundo onde não existe preto. É a Coreia do Norte. Não tem negro na Coreia. Tem na Coreia do Sul. Tem no Japão, Taiwan, Singapura, Hong Kong, China. Na Coreia do Norte, não existe negros. Eu não tenho certeza da Mongólia, mas eu creio que também não tem negro na Mongólia, eu creio que não tem negro no Turcomenistão. Então, a Ásia Central, e aí a Ásia Central toda ela, né? Incluindo Afeganistão, incluindo o país sem mar, que é a Mongólia. A Ásia Central e a Coreia do Norte são os únicos locais do planeta Terra onde não existe africanos, não existe negros. Mas a gente tem um outro indicador, que é como a mulher vive. A Dilmãe, que Deus a continue abençoando imensamente, a Dilmãe disse uma coisa que eu achava muito sábia, mas que de um modo geral foi evidentemente interpretado por um povo que oscila entre a burrice e a desonestidade. Ela diz o seguinte: país rico é país sem pobreza. E de fato, não é o número de bilionários que diz que um país é rico, é o número de miseráveis. A China erradicou a miséria. A China erradicou a miséria. A China tirou 800 milhões de pessoas da miséria nos últimos 20 anos. Ela desapareceu com a miséria. Agora ela está lutando para erradicar a pobreza. Certo? Até 2035 erradicar a pobreza. A gente pensa que é muito, mas não é. Falta apenas 12 anos para isso. Até 2035 erradicar a pobreza. Agora, voltando ao caso da Coreia do Norte. A Coreia do Norte é pintada como um país horroroso, é pintada de maneira caricata, porque ela é um país muito fechado, por conta da sua ideologia, que é um tipo de socialismo chamado Juche, baseado na ideia da soberania e da autossuficiência. A Coreia do Norte, ela teve um entendimento, o Kim Jong-il, teve um entendimento totalmente diferente do de Trotsky. Trotsky, aquele amiguinho dos liberais, né, o inspirador do PSOL, ele compreendia que a revolução só poderia acontecer se ela fosse permanente e global. Teoria da revolução permanente e global. Certo? Então, para os nossos irmãos trotskistas, nada que não seja o trotskismo é socialismo de verdade. A única esquerda verdadeira são eles. E o resultado é que eles são quinta-colunistas em todos os lugares onde houve revolução. Stalin teve que lidar com ele, Lenin teve que lidar com Trotsky, Ho Chi Minh falou que o maior adversário que ele enfrentou durante a vida dele não foram os americanos, não foram os franceses, não foram os chineses, não foram os japoneses, que Ho Chi Minh e Ngovan Diep, os dois lutaram contra japonês durante a ocupação do Vietnã, lutaram depois contra francês para libertar o Vietnã deles, depois lutaram contra americano para reunificar o Vietnã, lutaram contra vietnamita, depois lutaram contra chinês. E Ho Chi Minh fala que o maior inimigo da revolução nunca foram os chineses, ou os vietnamitas, ou o Khmer Vermelho, ou os Estados Unidos, ou a França colonial. O maior inimigo da revolução foi os trotskistas. Mao Zedong fala rigorosamente a mesmíssima coisa. O maior inimigo que ele enfrentou não foram os nacionalistas, ou os japoneses, né? Não, o maior inimigo da revolução foram os trotskistas. E o Kim Jong-il teve a sabedoria de entender que o trotskismo era o maior inimigo da revolução e fazer exatamente o contrário do que o trotskismo pregava. Se o trotskismo pregava a ideia de que a revolução tinha que ser global, Kim Jong-il ele chega à conclusão que a revolução tem que ser, antes de qualquer coisa, coreana. E fecha o país dele para o mundo. Porque ele entendeu que o mundo inteiro seria inimigo da Coreia do Norte. Pode parecer meio paranoico, mas funcionou magnificamente bem. Certo? Se você vê a realidade da Coreia do Sul, você vê um país cheio de favela,
Você vê um país em que aposentar é ser condenado à miséria, certo? Você aposentar na Coreia do Sul quase sempre é ser condenado, se você tiver sorte, à pobreza, mas não raramente à miséria. A Coreia do Sul é um país extremamente preconceituoso, mas preconceituoso até a medula, certo? Preconceituoso até a medula contra os mais pobres. O discurso dos ricos contra os pobres, se você acha o Brasil escroto, o Brasil, nossa, é escroto demais, os mais ricos, né? Você pensa o bolsonarismo, essas coisas todas. O Brasil é escroto demais com os mais pobres, você não tem a noção do que é a Coreia do Sul. Na Coreia do Sul, os ricos praticam o ódio de classe. E a Coreia do Sul efetivamente é uma ditadura. Tem todo aquele verniz, as supostas democracias, mas é uma ditadura. Se você falar em reunificação das Coreias, se você falar bem da Coreia do Norte, você é condenado à prisão na Coreia do Sul. As leis sul-coreanas contra as mulheres são abjetas. O imbecil do presidente liberal da Coreia do Sul, vendo a tragédia, que é o fato da taxa de fecundidade lá ser 0,6, olha a ideia de jirico dele. A ideia de jirico dele é aumentar a carga de trabalho para 69 horas semanais. 69 horas semanais, gente. O dobro da carga horária do francês, por exemplo, o dobro. Você colocar cada coreano para trabalhar 69 horas por semana, na visão do imbecil do presidente da Coreia do Sul, isso resolveria o problema porque as pessoas poderiam tirar férias e nas férias transar e ter filho. Agora, esse idiota, esse panaca, esse imbecil, será que ele não para para pensar? Tá certo, fez o filho, né? O homem da Coreia do Norte conseguiu fazer filho porque tirou férias, depois de trabalhar 69 horas semanais durante 2 anos. Mas quem vai cuidar da criança? Se a mulher também trabalha 69 horas. Então, se vocês acham o Ocidente o suprassumo da burrice, da estupidez, porque você tem o Joe Solonento, né, que destruiu o país dele, você tem o salsicha de fígado, que governa a Alemanha, que destruiu a Alemanha, você teve aqueles 3 governantes, um em cima do outro no Reino Unido, que estão destruindo o Reino Unido. Você pensa, não tem como ser pior, mais burro, mais obtuso do que os dirigentes ocidentais. Tem sim, o presidente da Coreia do Sul consegue a proeza de ser mais estúpido e mais escroto do que os presidentes do Ocidente, todos eles juntos. Porque na ideia desse jirico, só para vocês terem uma ideia, tanto que a mentalidade norte-coreana é tóxica contra a mulher. Certo? Na ideia do imbecil, basta você colocar os homens para trabalhar como escravo durante 2 anos, para você poder dar férias para eles. Aí nessas férias eles transariam com as esposas e teriam filhos. E isso aumentaria a taxa de natalidade da Coreia do Sul. Não passou na cabeça desse mentecato misógino, desse doente que governa a Coreia do Sul. E todos são iguais, não tem nenhum melhor do que o outro, não. Ele é só o escroto mor de um país de 25 milhões de macho escroto. Não acha que o Brasil tem macho escroto, a Índia tem macho escroto, ou a Arábia tem macho escroto, a Rússia tem macho escroto, antes de conhecer a Coreia do Sul, não. A Coreia do Sul levou a escrotidão do macho da espécie humana a um outro patamar, certo? A um outro patamar. A Coreia do Sul levou a escrotidão humana, e principalmente do macho da espécie humana, a um nível que nenhum país ou civilização do mundo conheceu. A ideia dele é, aí você coloca os homens para transar e as mulheres vão ter filho. Só que não passou, repito, reitero, na cabeça do imbecil que a mulher vai ficar 9 meses grávida e não tem licença maternidade. E a mulher vai trabalhar 69 horas. Como é que ela vai cuidar do filho? Me explica, como é que você educa? Porque o que esse cara acha que é uma criança? É um pintinho que você vai numa granja, compra e engorda? É um ser humano. É um ser humano. Não passa pela cabeça dos machos liberal sul-coreano que as crianças são seres humanos. Certo? E um ser humano precisa ter contato com outros seres humanos, precisa ser cuidado pela mãe, precisa ser amamentado pela mãe. Depois você precisa, ele vai ter que ser alfabetizado, vai ter que
fazer aquilo que o Max Weber chama de estágios de socialização. Socialização primária, que é com a família, depois com outros grupos humanos, a secundária, né? Com escolas. Então, os indígenas sul-americanos têm um provérbio que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Os laços comunitários são muito importantes. Eu fui professor por 20 anos e eu tive contato com muitas professoras. No meio tem mais mulher do que homem. E eu tive contato com muitas professoras. Muitas delas divorciadas. Né? Muitas delas divorciadas. E aí o que é que acontece? Você vê uma situação, inclusive uma grande amiga minha, não chegamos a ser colega de escola, mas eu dei aula para a filha dela, que é uma pessoa que eu amo. E por muito tempo eu dei aula para a filha dela. E o que é que eu percebi? E percebi em muitas outras mulheres, que inclusive até algumas casadas, elas criavam o filho sozinhas. As que divorciavam é pior ainda. Porque a mulher precisa de uma rede para educar uma criança. Não é só a mulher. Pensa numa sociedade como o Brasil, tanto que a mulher tem que trabalhar 44 horas. Agora você pensa isso na Coreia do Sul, 69 horas trabalhando. Como é que ela vai amamentar a criança nos 2 primeiros anos, que é uma época que os bebês adoecem? Como é que ela vai cuidar do filho dela? E trabalhar 69 horas. Ok. Aí, quando a criança começa a crescer, a criança precisa de amor. Se você for numa favela, que é chama de comunidade, né, de qualquer cidade brasileira, você vai ver que a maioria, todas as crianças têm mãe, mas quase nenhuma tem pai. Falar, o pai morreu no tráfico. É simplista, o pai abandonou a criança. É muito fácil para o homem fazer aborto. Para o homem abortar é extremamente fácil. Foda-se, criança. Tô nem aí com sua mãe, não tô nem aí com você. Sua mãe que se vira. Fazer uma criança é um processo muito rápido. Né? Eu acredito que esse tipo de homem faz uma criança em 30 segundos. Agora, educar uma criança é tarefa para uma vida. E é uma tarefa que uma mãe pega. Agora, vai explicar isso para os homens que governam a Coreia do Sul desde sempre. Vai explicar isso para os homens que governam a Coreia do Sul. Se é uma criança que não tem mãe. E não tem pai também. Porque como é que você tem mãe e pai se sua mãe se a sua mãe e seu pai trabalham 69 horas por semana? Simplesmente não tem prazo para dar educação nem dar amor. Isso é a Coreia do Sul. Por isso as mulheres na Coreia do Sul têm 0,6 filhos, em média. Por isso a Coreia do Sul está sendo extinta. Que vá para o inferno, cara. A humanidade não precisa da Coreia do Sul. Assim não. Tem que acabar lá. A Coreia do Sul vai vencer porque a Coreia do Norte vai vencer porque a Coreia do Sul vai acabar. Ela vai acabar. A população só vai... Simples assim. A Coreia do Sul vai acabar. A Coreia do Norte, reitero, 1,9 filhos por mulher. Faz sentido? O Estado na Coreia do Norte, os salários na Coreia do Norte são muito iguais. Tem muito pouca diferença. Entre um engenheiro e um gari, por exemplo. E quando é a época que o país inteiro precisa, por exemplo, a época da colheita do arroz, vai todo mundo ajudar a colher arroz. Por quê? Porque além do salário que cada norte-coreano recebe, cada norte-coreano que trabalha recebe 14 quilos de comida no fim do mês. Então vamos pensar um casal norte-coreano que marido e mulher trabalham. A mulher tem a carga horária reduzida pela metade, né? As que têm filhos. Mas mesmo assim ela recebe os 14 quilos de comida. Você recebe o salário e 28 quilos de comida. Arroz, farinha de trigo, carne, peixe seco, né? Macarrão, essas coisas. Então, o seu salário, o salário de um casal na Coreia do Norte, é mais que o suficiente. Vou falar uma coisa para você, Thiago. Hoje, eu sofria mais com a frustração. Porque eu tinha
preparado a live, eu tinha estudado, já faz essa é a terceira tentativa que eu tenho de fazer uma live sobre a Ásia. E aí começa com a webcam simplesmente travando. Depois a webcam funciona, mas o YouTube não quis aceitar. Eu entro no Telegram, o Telegram trava comigo. Vim para cá, falei, não, hoje eu faço a parte geógrafa da Ásia e amanhã eu faço a discussão, porque eu tenho que falar, cara, tá acontecendo coisa demais na Ásia. Tem que falar do Erdogan, tem que falar do Bin Salman, tem que falar do Putin, que é asiática, a Rússia é uma nação asiática, certo? Então, tem que falar do Modi, tem que falar da recepção extraordinária que o Lavrov teve na Indonésia. A Indonésia definitivamente pulou do barco do Ocidente e embarcou no barco dos BRICS. Então, a recepção que o Lavrov teve na Indonésia foi uma coisa extraordinária. Honestamente, eu não lembro de ter visto um líder estrangeiro ser recebido com tanto... E não é questão de ser pompa. Pompa, o Lula foi recebido dos Emirados Árabes na China. Não. É a questão do povo, os repórteres, o povo ficar ensandecido. E não foi o Putin, foi o Lavrov. As pessoas enlouqueceram. Meu Deus, o Lavrov, vamos ver o Lavrov, quer conversar com o Lavrov, esse é o Lavrov. Então, é uma coisa que eu, sinceramente, nunca tinha visto. Um ministro das Relações Exteriores ser recebido como ele foi recebido na Indonésia. Eu vi vários vídeos, porque uma vantagem do TikTok aqui é que permite você seguir gente do mundo inteiro. Eu sigo o indonésio. Não riam de mim, eu sigo a Indonésia porque eu gosto de ver pescaria de madrugada. Sabe? Então eu vejo videozinho de pessoas pescando. E tem muitos indonésios que faz isso. Tem vídeos de máquina agrícola, de técnica agrícola. Então eu vejo vídeo de indonésio. Então eu tenho uma ideia razoável de como é que são as coisas lá. E você acompanha também, né? O Tony, o internacionalista, ele me indicou um punhado de canal de geopolítica indonésio, que eles mostram as imagens e tal, né? Eles gostam de geopolítica. Incrivelmente, eles gostam de geopolítica. Tem vários canais, várias empresas de mídia destinadas e dedicadas a discutir geopolítica. E eu acho que é por isso, pelo amor que os indonésios têm, especificamente por geopolítica, eles receberam o Lavrov como se fosse um popstar, cara. Uma mistura de papa com astro do rock. As pessoas choravam. Meu Deus, o Lavrov. Então isso, cara, é isso que eu queria estar discutindo. Tem que discutir o Erdogan, que eu acho que trocou os pés pelas mãos e vai se lascar. Tem que discutir o Bin Salman, tem que discutir o Putin, tem que discutir o Xi Jinping, tem que discutir o Modi. Então tem coisa demais acontecendo na Ásia, mas infelizmente as coisas, né, deram ruim. E o que a gente vai fazer? A gente vai chorar? Não, vamos falar da parte geográfica, né? Dessas coisas mais concretas da realidade asiática. Então vamos lá. A Coreia do Norte é uma ditadura e uma democracia. É uma democracia popular, as pessoas têm o direito de votar e eleger seus representantes, e a maior parte dos candidatos nem é do Partido Comunista Norte-Coreano. São independentes. E tem partidos, diferentes do que o povo fala, você tem liberdade religiosa na Coreia do Norte. O que você não pode é conspirar contra o Estado, como a Igreja Católica, infelizmente, estava fazendo na Nicarágua. Como os crentes fizeram na Bolívia. Você não pode conspirar contra o Estado. O que é normal, é lícito, é justo, mas você tem liberdade na Coreia do... Ah, Brenner! Opa! Seja bem-vindo. É o Brenner, futuro doutor Brenner, acadêmico de medicina, foi meu aluno. O bom do TikTok é isso, a pessoa que nunca me viu nas lives no YouTube, né? Tá aqui. Então, o Brenner que entrou aqui foi meu aluno, ele e a irmã dele fazem medicina. Eu tive ótimos alunos, e esse é um dos melhores. Em todos os sentidos possíveis. Esse ilustra aquela questão que a gente estava discutindo da Coreia do Norte e da Coreia do Sul. O Brenner tem mãe e tem pai. E isso fez uma diferença enorme para ele e para a irmã. Tanto que os dois estão fazendo medicina. Ele é um homem que teve o privilégio de ter um pai e uma mãe. Certo? Agora, na Coreia do Norte, as pessoas têm esse privilégio de ter pai e mãe. Na Coreia do Sul, não. Como é que uma mulher vai ser mãe trabalhando 69 horas por semana? Como é que um homem vai ser pai trabalhando 69 horas por semana?
Como é que você vai participar da vida do filho? Certo? Como é que você vai participar da vida do filho? Não tem como. Como é que você vai educar? Então, né? Aí, a Coreia do Sul, nesse sentido, ela é uma ditadura. Eu sou anarquista. Nós anarquistas acreditamos que se existe governo, o governo é uma ditadura. Todo governo é uma ditadura. A questão é se é uma ditadura da burguesia. A Coreia do Sul ilustra muito bem o que é a ditadura da burguesia. Né? Você é falseado por eleição de 4 em 4 anos, você falseia, você disfarça a ditadura com eleição de 4 em 4 anos. Ou se é uma ditadura do proletariado, que é o que acontece na Coreia do Norte. A Coreia do Norte é uma ditadura do proletariado. Certo? Então, todo governo é ditatorial. Todo governo é uma ditadura. A diferença é se é ditadura do proletariado ou ditadura da burguesia. E, ao mesmo tempo, a Coreia do Sul é uma democracia, porque é uma democracia popular, onde as pessoas participam de baixo para cima. Certo? A necessidade de se mentir tanto sobre a Coreia do Norte mostra que a Coreia do Norte é um local bem melhor para se viver do que a Coreia do Sul. E assim, a prova disso, acho que a prova inegável disso, é que, reitero mais uma vez, as norte-coreanas têm 1,9 filho em média por mulher e as sul-coreanas 0,6. Certo? Por que eu estava falando isso originalmente? Para explicar a diferença entre China e Índia. Não sei se vocês se lembram. A população chinesa estabilizou, só que a quantidade de filhos por mulher lá está em 1,4. Então vai cair. A população indiana continua crescendo. Já ultrapassou a população da China e continua crescendo. Certo? E aí, gente, eu quero falar uma coisa importante sobre isso, para eu não ter que voltar muito nisso amanhã, mas eu só quero falar de geopolítica, que essa questão do crescimento populacional é importante por uma série de motivos. Tem muita gente que fala que a Índia vai ser a nova China. Não vai. A Índia nunca vai ultrapassar a China economicamente. Sabe por que não vai? Porque a Índia tem 500 milhões de analfabetos. A Índia tem centenas de milhões de pessoas na miséria. A China não se tornou a nação que é, atingiu um PIB de 33 trilhões de dólares, uma potência tecnológica industrial. O que fez a China se tornar o que é foi ter tirado 800 milhões de pessoas da miséria. E a Índia não está tirando 800 milhões de pessoas da miséria. A Índia continua jogando pessoas da miséria pelo azar de ter nascido na Índia. Certo? Pelo azar de ter nascido na Índia. Na Índia, se você nasce na casta errada, você já começa se lascando. A China não tem casta. A Índia tem. Se você nasce na casta errada, você já se lasca. Se você nasce no estado errado, você já está lascado. Kerala é praticamente uma Índia comunista. Bengala Ocidental também. Mas os estados mais poderosos, Haryana, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, são liberais ao extremo. O Modi é um exemplo político liberal, de direita. Certo? Então, a desigualdade social na Índia vai impedir ela vai crescer até um certo ponto. Mas a partir de um certo ponto, a pobreza na Índia vai ser um problema enorme. E tem aquela questão que a gente falou da Coreia do Sul, que a Índia também é um país muito escroto para a mulher. Não é à toa que a Índia tem dezenas de milhões de homens a mais do que mulheres. Sabe por quê? Eu até explicava isso para os meus alunos. Os indianos, de um modo geral, acreditam que a alma vem com o prana. Você sabe o que é prana? Prana é o primeiro vento da manhã. É o vento que traz as almas. Então, o bebê só tem alma quando respira pela primeira vez o prana. Se ele nascer de madrugada, ele nasce e respira. Mas dificilmente um bebê nasce de madrugada, lá para as 4, 5 horas. Certo? Então, isso significa que antes do bebê respirar o prana, ele não tem alma. Aí eu pergunto, como a Índia tem mais de 30 milhões de homens a mais que mulheres? Só tem 2 jeitos de fazer isso. Os mais ricos abortam. Quando tem uma filha mulher, eles abortam.
E os mais pobres fazem outra coisa. Sou da família pobre, porque você tem que pagar um homem para casar com a sua filha. Ah, mas isso foi abolido, só que ainda existe. Certo? Você tem que pagar um homem para casar com a sua filha. Então, se você é pai de uma menina, você vai gastar dinheiro. Às vezes um dia que você não tem, que mais da metade da população indiana é pobre ou miserável. Então, quando nasce uma menina, em milhões de famílias indianas, eles fazem um teste. Enchem uma bacia cheia de água e colocam o bebê para nadar. Se ele nadar é porque os deuses querem que ele viva. Só que, infelizmente, isso quase nunca acontece. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer, né? Bacia cheia de água, joga o bebê. Se ele nadar, se não nadar, se ele afundar, infelizmente, como ele não tem alma, não é um pecado. O país onde é ilegal matar uma vaca, é crime em alguns estados, punido com prisão, mas não é ilegal matar um bebê. Na prática, não. Na teoria, sim. Na prática, não. Eles pegam as bebês meninas e colocam para nadar. Se elas não conseguem. E elas não tinham alma, não respirou ainda, então. Por isso que tem tantos milhões de homens a mais que mulher. O asiático lida muito mal com a mulher. Você quer saber o país onde a mulher vive melhor na Ásia, além da Coreia do Norte, e do Vietnã, e do Laos, é o Irã. Aqui mesmo, nessa rede social, tem muitos vídeos escrotos, vídeos em besta, com mapa, né? Piores países do mundo para se ser mulher. Tá lá o Irã na frente. Falei, gente, de onde eles tiraram essa informação? A mulher vive muito melhor no Irã do que em qualquer país da Europa. Ah, mas não sei o que, gente. Compara a taxa de estupro da Inglaterra com a do Irã. Compara a taxa de feminicídio da Alemanha com a do Irã. Ah, mas eles perseguem as mulheres. Quem persegue? Em cidades conservadoras, deixa eu tentar, está meio torto. Em cidades conservadoras, de fato, existem algumas coisas meio complicadas, como é uma cidade conservadora, certo? Algumas cidades indianas são conservadoras. Mas aí são todas as pessoas, não são só os homens que são conservadores. As mulheres também são conservadoras. Né? Mas no Irã, de um modo geral, compara com o Brasil. No Brasil, metade das mulheres vai sofrer alguma forma de violência sexual até o fim da vida. Metade de todas as mulheres nascidas nesse país vão ser estupradas ou sofrer uma forma grave de violência até o fim da vida. Metade. De cada 100 mulheres que são violentadas no Brasil, uma tem um estuprador condenado. 99, o cara está impune. Em Teherã, tem um espetáculo estranho, e vai nas cidades iranianas, de modo geral, que não é tão difícil assim você chegar no Irã, em grandes cidades, e ver um guindaste de 20 metros de altura com um homem de pendurado. Está andando em Teherã. Acontece muitas vezes por ano. Teherã, Shiraz, Isfahan. Você está andando numa grande metrópole e vê um homem de pendurado num guindaste de 20 metros de altura, de pendurado pelo pescoço. Esse tipo de punição é dado para um crime específico, estupro. Então, enquanto o Brasil absolve 99 de cada 100 estuprador, no Irã a pena é a morte. Da pior e mais desonrosa maneira possível. Colocam uma corda, não é nem uma corda, é um pedaço de pano acolchoado, muito macio. Levanta a pessoa, e aí o processo de passar para o mundo espiritual pode levar horas. Vai apertando, aumenta a dificuldade de respirar, a pessoa começa a suar muito e produzir ácido lático. E ele vai ter câimbras horríveis em todos os músculos do corpo, vai sentir dores inomináveis. Pouco antes do passamento, na tentativa desesperada de preservar o oxigênio para o cérebro,
falta oxigênio para o estômago e para a bexiga, e a pessoa se borra. Isso no centro da cidade, na frente de todo mundo. Essa é a pena que o Irã dá para estuprador. E esse é o país inseguro para a mulher? Eu sigo muita gente do Irã, muitas mulheres do Irã. Eu sigo muitas mulheres do Irã, principalmente no Twitter. E uma delas, que é mãe, conta que a filha dela sai, ela mora em Isfahan, que lá tem metrô, né? A filha dela sai para a festa, na casa das amigas, volta meia-noite no metrô, devendo chegar em casa a pé sem problema nenhum. Porque um homem no Irã sabe o que acontece com alguém que violentar uma mulher iraniana. Certo? Então, a nossa percepção da Ásia, ela é muito equivocada. Ela é muito equivocada. Gente, eu sou pobre, vocês sabem. Mas na época que o PT destruía a vida da gente, eu viajei bastante. Conheci de país asiático a Rússia, Quirguistão, Cazaquistão, Uzbequistão e Turquia. Eu tive em 5 países asiáticos. E eu vi outra coisa que eu achei interessantíssima nesses países. Sim. Ah, eu não sabia. Essa lei ficou ainda mais dura semana passada no Irã. Não estava sabendo disso. Mas é ótimo saber isso. Tem que ser assim, cara. Com esse tipo de homem, não pode ter. Tá. Ah, meu Deus do céu. Sim. Não. O Elon Musk é a prova de que para ser bilionário não é preciso ser inteligente. Qualquer ilusão que as pessoas tivessem a respeito disso se perderam. O Elon Musk é a prova que isso é totalmente falso. Mas veja, a vida das mulheres é bastante complicada na Índia, muitíssimo complicado na Coreia do Norte, Coreia do Sul, perdão, difícil no Japão. O Japão é um país muito misógino. A Coreia do Sul é impraticável. A Arábia Saudita ainda tem alguns problemas que têm que ser resolvidos. Mas as mulheres ganham direitos que, desde o Bin Salman tem trazido, levado, no caso, um pouco de oxigênio. A gente pode achar que é conquista pequena, mas desde o Bin Salman, as mulheres ganharam o direito de dirigir. Né? De dirigir. E a gente pensa, porra, isso é uma conquista? Claro que é uma conquista. E graças a Deus, eu sei disso na própria pele, porque eu nunca pude dirigir. Eu tive hemorragia craniana, sou cego de um olho, não tenho visão periférica, meu cérebro pensa numa velocidade diferente dos meus músculos, então eu definitivamente não posso dirigir. Eu não passaria naquele teste psico alguma coisa, não porque o meu psico é ruim, meu psico é bom, é o motor que é ruim. Meu corpo não consegue obedecer aos comandos do cérebro, por causa da hemorragia craniana que eu tive com 20 e poucos anos. Mas a vida de quem dirige, definitivamente, é isso, psicotécnico. Isso, eu não consigo passar. No psico eu consigo, tranquilamente. O técnico que não. Mas a vida de quem dirige é muito mais fácil. Isso é indiscutível. A vida de quem dirige é muito mais fácil. Você é uma pessoa mais livre se você consegue dirigir. Então, pode ter parecido um direito besta, mas é assim que as coisas avançam. Sabe? As coisas melhoram. No Brasil, não. Coreia do Sul, não. Índia, não. O Modi, ele tem feito melhorias no papel. A vida da mulher indiana continua uma... Né? E isso é ruim, cara. Isso é ruim. Isso é muito ruim. Sabe? Alguns países da Ásia, eles têm limitações e vão continuar tendo limitações por causa da maneira como eles tratam as mulheres. Um país que só cuida da metade dos seus cidadãos, seja ele a metade mais rica ou a metade masculina, não é um país que tem um futuro. Certo? É por isso que eu elogio o que o Irã fez. Aí você tem aquelas imagens escrotas que mostram mulheres andando de minissaia no Irã na década de 1970. Lindo, não é? Mulher andava de minissaia no Irã na década de 1970. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Uau, como o Irã era progressista 50 anos atrás. O que eles não contam é que as mulheres andavam de minissaia na década de 70 em Teherã, nas universidades. Quantas mulheres faziam universidade na década de 70 no Irã?
certo? Sim, não, eu tenho uma amiga, né, que morou na França um tempo, e ela falou que o francês é um ser humano escroto com mulher. É um ser humano muito escroto. E o italiano também, essa referência é verdadeira. Os italianos são escrotos. Sabe? Eles assediam na cara dura e assédio físico. Tanto na França quanto na Itália é normal, cara. Tenta fazer isso no Irã pra você ver onde é que você vai parar. Então, quando eu discuto essas questões humanas, eu acho que é isso que a gente tem que discutir. Metade da humanidade é de mulher. E a gente não pode discutir geopolítica como uma coisa que serve a homem, cara. Da mesma forma que o Brasil, a gente só vai entender que isso aqui é uma democracia quando as pessoas pretas puderem andar de noite sem problema, puderem entrar e sair numa loja sem ser vigiada, a mesma coisa vale para as mulheres. Se metade da população não tem os direitos que a outra metade tem, então a gente não pode falar em desenvolvimento. Não pode ser uma coisa sabe, abstrata. A Ásia tem futuro porque o PIB vai crescer. O PIB não é a medida de todas as coisas, de forma nenhuma. De forma nenhuma. De maneira alguma. A maneira como as mulheres são tratadas, para mim, é muito mais importante. Eu não estou dizendo que essas minorias coloridas não sejam importantes. Mas isso é uma questão cultural. O que cada sociedade aceita, o que cada sociedade tolera, é um fruto do desenvolvimento civilizacional daquela sociedade. O Irã é o país mais antigo do mundo. O Irã é mais antigo do que a China. Certo? O Irã é mais antigo do que a China. Aí você vai dizer para os iranianos que já estão lá há 4.000 anos, como eles vão viver? Tem que viver igual os americanos? E desde quando os Estados Unidos são o padrão moral do mundo? 750 mil pessoas sem teto. 100 mil por ano morrendo por overdose de opioide, principalmente fentanil. Desde quando os Estados Unidos têm o direito de dizer como as pessoas devem viver? Desde quando os democratas americanos têm o direito de dizer para o mundo inteiro como se deve viver? Então é claro que a gente pauta pelo respeito aos direitos humanos, mas a gente entende que há civilizações diferentes da nossa. O Irã é outra civilização, como a Arábia é outra civilização, como a China é outra civilização, como a Coreia é outra civilização, como o Japão é outra civilização, como a Indonésia, o mundo malaio, né? Indonésia, Filipinas, Malásia, Brunei, é outra civilização. São outras civilizações. A gente não pode vestir esse espírito americano de dizer aos povos do mundo como eles devem viver, cara. Nós temos esse direito? Não temos. São civilizações muito mais antigas do que a nossa. Sim, eu descobri isso. Até o bombeiro é pago. Então, que país é esse, cara, que vai dar lição de moral do mundo? Que vai dizer o que você deve vestir? Porque é um país que não permite que a mulher fique desnuda na rua. É um país horroroso. Eu estive na Holanda. Estive no verão. Foi um período de tempo curto. Mas foi o suficiente para ver um punhado de gente tomando sol pelado numa praça. Nem entra no mérito. Nem entra no mérito. Isso é um problema dos holandeses. Mas tem povos no mundo que não toleram isso. Por que o que os holandeses fazem é correto e que os iranianos fazem errado? Eu postei, pouco antes de entrar na live, na primeira tentativa de live, uma imagem da Oktoberfest original, em Munique. Você tinha um cara enfiando a mão debaixo da saia de uma jovem que estava servindo cerveja, e um punhado de pessoas na faixa dos 18, 20 anos, com a carreira branca, não sei que pó branco é aquele, que estava em forma de carreira, que estava aspirando com nota de euro, não sei que pó é aquele. Mas, por que isso é correto? Quem diz que esse é o padrão correto? Aí eu vi a Miss Holanda, né? É um homem. A Miss Holanda é um homem.
Sim, sim, exatamente, Zé. Deixa eu chegar mais perto que eu consegui ler. Exatamente, enganou o planeta. Aí a Miss Holanda é um homem. Sabe, eu prefiro nem entrar nesse mérito, mas o pior de tudo não é nem a Miss Holanda ser um homem, é ser um homem feio. Cara, quer dizer, fizeram para lacrar, né? Nossa, nós estamos inovando, colocamos um homem como sendo Miss Mulher. Eu vou falar uma coisa para vocês. Isso vai prejudicar as mulheres no futuro. Vai prejudicar as mulheres nos esportes, vai prejudicar as mulheres no mercado de trabalho, vai trazer violência contra a mulher. É horrível dizer isso. É isso, eu imagino que deve ser açúcar, Ana Valéria. Tava lá uns fileiras de açúcar e jovem de 20 e poucos anos cheirando aquele açúcar. Pelo nariz, né, claro. Não é lambendo, não. Aí, cara, e tá no Twitter. Acho que foi o meu último post no Twitter. Antes de vir pra live, tá lá. Tá lá, pra todo mundo ver. Pra não dizer que eu tô mentindo, tá lá. Pra todo mundo ver. Posso até postar ele aqui também, mais tarde. E, cara, se eu fosse pai, Deus não me deu esse privilégio, mas se eu fosse pai, eu jamais iria querer que meu filho ficasse cheirando açúcar no meio de gente bêbada. Eu não acharia que cheirar açúcar no meio de pessoas totalmente alcoolizadas fosse uma coisa boa. Não desejaria isso para o meu filho. Aí você fala, o Irã, a Arábia Saudita, o país proíbe bebida alcoólica. Botsuana também. E eu acho que eles estão certos.